Pessoal, aproveitem essa tela aqui, tá bom? Para fazer aquela fotinha, agradeço muito. Essa aula, ela é aberta, né? Então a gente tem aqui o pessoal do clube, o pessoal do guia, do planner, todo mundo aí que já faz parte da nossa comunidade Rotina Poliglota e também quem é seguidor, que ainda não faz parte, mas justamente por isso a gente abriu aí esse aulão, tá bom? Então, como forma de retribuição, se vocês puderem tirar uma fotinha, marcar o clube no Instagram, que a gente já tá quase batendo 10 mil seguidores lá, a gente tá bem feliz. Ok, gente, então é isso, sejam bem-vindos, bem-vindas aí à nossa última aula gratuita do ano. Essa aula, gente, na verdade, ela é mais uma oficina, tá? Vocês vão ver que ela é bem prática, então por isso que eu pedi para vocês no início, né? Concentração, tentem, mesmo quem tá pelo celular, não tem problema, mas se vocês tiverem um caderno, alguma coisa assim para anotar, tá? Para não ficar só ali no sofá ou em algum canto com o celular assim, numa postura passiva. Aqui a ideia mesmo é que vocês tenham postura ativa, ok? E aí anotem, né? Usem o planner se vocês tiverem, usem aí o bloco de notas, o Notion, enfim, tentem ter algo para anotar mesmo, porque isso vai ser importante, ok? Aqui, gente, durante o ano, a gente teve aí, né, no clube, também para quem é do guia, do planner, a gente teve aí algumas aulas e oficinas, e nessa aula de hoje vai ser meio que um grande resumão. A gente vai pegar aí alguns exercícios principais, né, que a gente fez nessas últimas oficinas, então dei assim aquela condensada mesmo, mas para que seja aí uma aula rica em conteúdo e que seja prática, né? E que vocês consigam sair daqui com um plano de ação, tá? A ideia é que vocês saiam daqui sabendo o que fazer, sabendo quais vão ser os próximos passos, principalmente pensando nessa última etapa. Também pensando, né, para quem é do clube, que a gente tem uma maratona, a nossa última maratona poliglota do ano. A gente teve aí algumas, né, ao longo do ano, tivemos outros tipos de desafio também. E esse aí é o nosso último sprint para a gente encerrar o ano até o nosso evento, o Rotina Awards, né, que é o nosso evento de final de ano. Então, assim, sei que tá todo mundo já meio cansado, né, desmotivado, mas justamente por isso que eu quis trazer essa aula antes de dezembro, porque aí a gente consegue se organizar, se planejar, pensar, né, em como tem sido os nossos estudos até então, e aí a gente consegue ter esse último gás aí pro final do ano. Gente, eu tô dando uma olhadinha no chat, tá? O chat é aberto, vocês podem interagir. Eu gosto muito quando vocês interagem. Eu vou pedir também, né, para vocês mandarem algumas coisas específicas. Só a única coisa que a gente pede é que vocês não mandem spam, e não mandem, bom, não mandem conteúdos pirateados e não mandem conteúdos de concorrentes, tá, gente? Para respeitar mesmo o nosso trabalho, né? Além de mim, que estou aqui fazendo a aula, a gente tem toda uma equipe envolvida. Então é bastante coisa mesmo que a gente dedica, né, para conseguir trazer isso aqui para vocês. Tem pessoas que ficam aí na nossa cola, nos copiando, o que é bem chato. Então a gente pede mesmo, né, para que vocês não divulguem o trabalho de concorrentes em respeito ao nosso trabalho mesmo. Vamos ficar focado aqui, vocês podem sim divulgar, trocar, na verdade, recursos, dicas, vocês podem mandar no chat, só não mandem coisas de concorrente, beleza? Só, opa, aqui, ó, quem tá perguntando ainda do sorteio, tô colocando aqui novamente, ok, gente? Vocês têm aí um tempinho para poder se inscrever ainda. Tá? Porque esse sorteio é realmente só para quem está acompanhando a aula inteira. Então é só para vocês que estão aqui desde o início até quem vai ficar lá no final, tá? A gente vai ter o check-in, mas também vai ter o check-out. Então, se você fez uma etapa e não fez a outra, aí você não vai entrar no sorteio. Beleza? Faz o check-in aí, quem está perguntando no chat, tá? Pode escanear o QR Code ou também tem, não tem problema, gente. Quem está assistindo pelo celular, só prestar atenção no chat que o Gabriel do suporte mandou o link, beleza? Só entrar aí no link que tá pelo suporte, que tá no chat.
tá bom? Daqui a pouquinho já vai fechar. Bom, pessoal, para a gente dar início aqui, eu sempre gosto de perguntar, né, quantos idiomas vocês estudam, e aí vocês podem mandar aí no chat, o emoji mesmo, tá? Um coração, se for um idioma, uma estrela, e esses outros aqui, né, esse confete ou essa carinha, quatro ou mais idiomas, e vocês também podem falar quais idiomas são esses, tá? Podem mandar aí, que eu sempre gosto de saber. Como eu sempre gosto de reforçar, né, essa aula aqui serve para quem estuda um idioma, para quem já está no sexto, sétimo, oitavo idioma, serve, tá, gente? Porque o método é o mesmo. Mas depois vocês vão entender que nesse sprint final é melhor a gente focar em um idioma. A menos que vocês tenham muito tempo sobrando, aí sim vocês colocam mais idiomas. Mas se você quer realmente assim desbloquear, você quer destravar, você quer melhorar uma competência específica em um idioma, é melhor pegar um, tá? Só para esse sprint final. Mas vamos lá. Olha, a Sabrina falou francês, inglês, espanhol, coreano, alemão, japonês. Começou alemão depois de te ouvir falar, achei bem legal. Que legal, Sabrina. Poxa, coreano, eu estou pensando na possibilidade, eu vou contar aqui só para vocês. Então, assim, estudando a possibilidade de talvez começar coreano, porque eu tô bem focada aqui agora, né, no árabe, marroquino, mandarim, legal, inglês, espanhol, francês, inglês e grego, legal. Ah, Carol, também estudando Darija, né, Carol? A gente tem que marcar uma prática, nós duas. Legal, gente. Bom, eu tô estudando agora, né, o meu sétimo idioma e não foi do dia para a noite, mas foi muito usando as coisas que eu vou passar aqui para vocês, né? Até porque isso de ser poliglota é uma construção gradual, né? A gente não precisa estudar tudo de uma vez, a gente não precisa, ai, nossa, eu não sei nem estudar um idioma, agora eu quero estudar cinco de uma vez. Não, a gente começa com um, depois vai com outro. Eu mesma não gosto de começar dois idiomas do zero ao mesmo tempo, né? Agora, assim, eu tô indo ali tô no final do básico, mais ou menos, sei agora que eu estou começando a ter um nível de conversação no árabe marroquino, então eu posso pensar. O ideal é que eu solidifique primeiro, né? Mas eu posso pensar aí em começar um outro idioma do zero, né? Eu não gosto de ah, começar tudo assim ao mesmo tempo, porque para mim não fica muito organizado. Mas bom, beleza, gente. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual idioma você aprenderia se não precisasse estudar? Se você pudesse amanhã acordar e você fosse fluente nesse idioma, qual idioma seria? Ok, mandarim, árabe, francês, italiano, árabe marroquino, japonês, árabe levantino, russo, alemão, coreano, olha, finlandês, libras, ok, ok. Gente, eu perguntei isso aqui para vocês porque quando a gente está aprendendo um idioma, muitas vezes a gente foca muito lá no resultado, a gente foca no final, a gente quer ser fluente e a gente fica frustrado, né? Enquanto não consigo ter a fluência, eu sou uma pessoa frustrada, mas a gente esquece
Duas coisas, né? Que primeiro que aprender um idioma não é algo linear, né? Que você vai, na verdade, não é exponencial, né? Que você vai aprendendo, 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 aprendendo e, né, você tá só evoluindo sempre. E a outra coisa é que o caminho importa, né? Contando um pouquinho para vocês, né, do meu processo com o francês, quando eu estava aprendendo francês, eu era obcecada. Gente, eu fazia tudo em francês. O meu celular era em francês. Todo dia eu ouvia pelo menos dois podcasts, pelo menos, tá? Eu via podcast, lendo a transcrição, eu via série em francês, eu ouvia música em francês. Toda oportunidade de falar francês. Se eu visse uma pessoa na rua e eu ouvisse que ela estava falando francês, eu ia lá e eu falava com ela. Então, assim, eu era obcecada e eu amava, eu tinha uma paixão enorme, sabe, pelo idioma. Realmente era uma obsessão. E agora, né, que eu já tenho um nível aí C1, C2, assim, eu tenho um nível bem avançado em francês, eu não tenho mais esse brilho todo, sabe? Acho que principalmente depois que o francês virou uma obrigação, talvez, mas enfim, perdi aquele brilho, sabe? Claro que é um idioma que eu gosto muito ainda, eu acho um idioma muito bonito, mas eu não tenho mais essa coisa de, querer consumir as coisas nesse idioma especificamente. Então, o toque, né, que eu quero dar para vocês é esse. Isso aqui foi uma brincadeira, claro, eu também. Se eu pudesse acordar falando um árabe perfeito, eu ia amar. Mas para a gente ter esse lembrete, né? E tem formas também da gente conseguir aproveitar mais o processo, para que não seja um processo traumático, como acontece para muitas pessoas, né? Que não seja um processo doloroso e que não consigo prometer que sempre vai ser algo divertido, que você sempre, nossa, como está sendo muito legal estudar isso aqui, mas pode sim ser leve, sabe? E a ideia da aula também é que vocês consigam encaixar o idioma na rotina de vocês e que vocês consigam ter essa leveza, sabe? Porque é isso que a gente busca. Gente, aqui a programação da nossa aula é densa, tá? Eu sempre tento, assim, trazer de uma forma mais tranquila, mas sempre fica denso, mas tá bem dividida, ok? Então não vai ser cansativa, confia em mim. Então a gente vai ver aqui esses pontos, tá? Primeiro, porque aprender idiomas atualmente, eu acho importante reforçar isso com vocês, né? E também para entender quais são os motivos que levam vocês a quererem aprender idiomas. Depois a gente vai passar para uma parte prática, tá? Porque lembrem que no início eu falei que isso aqui é mais uma oficina do que uma aula. Então a gente vai ter aí uma parte de autoavaliação, a parte de organizar a agenda, né? A parte de autoavaliação tá muito. Quem aí tem o guia, né? Quem é do clube também, é um exercício que a gente costuma fazer, organizando a agenda aí para quem é do planner. Depois, vou passar para vocês aí a fórmula de estudos, que vem a parte mais prática mesmo, né, de como vocês vão conseguir aplicar os estudos na semana de vocês. E aí a gente vai falar da maratona. Vamos falar também. Opa, travou aqui. Tem o celular com ventosa, fica travando nas coisas, agarrando nas coisas. Vamos falar aí sobre o clube e trazer para vocês, né, a oferta de Black Friday. E depois temos aí uma surpresa, ok? Que vai ser revelada só para quem estiver aqui até o final. E depois as dúvidas. Aqui, gente, estou vendo que alguns de vocês estão com a mão levantada. Por enquanto, até para manter o fluxo da aula, eu peço que vocês mandem no chat, tá? Se a dúvida for pertinente também, se eu conseguir ver, porque nem sempre eu consigo ver, eu respondo, mas a gente pode também deixar as dúvidas para o final, ok? Porque aí fica mais organizado. Então, gente, por que, né, aprender idiomas atualmente? Primeiro ponto, bom, são vários motivos. Acho que só o motivo porque eu quero e porque eu amo já é uma razão forte o suficiente. Mas quero reforçar aqui com vocês a questão das oportunidades, né? Eu
tive uma ascensão mesmo, assim, graças aos idiomas. E assim, eu não sei se muita gente sabe, né, mas eu vim da área do direito e eu consegui ver isso, gente, do impacto de, poxa, falar inglês, né, naquela época eu estava ali começando a aprender francês, estava indo para o intermediário. Eu consegui ver que lá naquela época, né, que eu queria ter uma carreira em um grande escritório e de fato eu consegui ótimos estágios e eu vi que o meu currículo ele passava ali, né, pelo pessoal do RH e eu era chamada para várias entrevistas porque eu tinha os idiomas, né? E aí eu até fiquei pensando, mas eu queria e eu aplicava para vagas que tinham mais a ver com direito internacional, né? Porque eu já tinha essa pegada. Mas até pessoas que iam trabalhar com coisas que não tinham tanto a ver que não iam precisar diretamente, né, eles exigiam. Então, assim, você achando justo ou não é um critério, né, e vai estar lá. E, gente, eu vi, assim, eu chegando para fazer entrevista com pessoas que tinham ótimos contatos, sabe? E eu consegui excelentes estágios e não foi por indicação, não foi porque eu sou filha de tal pessoa, um advogado, um juiz, um desembargador, como era o caso aí de vários colegas meus. Mas, gente, de verdade, assim, o que fazia com que eu me destacasse era ali o francês, era o inglês fluente, sabe? E eu sou imensamente grata por ter isso, porque de fato eu consegui ótimas oportunidades. E aí também, né, depois consegui o mestrado, na faculdade mesmo, eu consegui fazer um intercâmbio. A gente vê no clube, né, pessoas que estão fazendo intercâmbio, que estão tendo oportunidades fora, estão trabalhando para empresas fora. Então, essa parte das oportunidades realmente é muito importante e é algo que pode realmente mudar a nossa vida, né? Então, é algo que eu sempre gosto de reforçar com vocês. O segundo ponto, gente, é a liberdade de escolha. Isso é algo que ficou mais nítido para mim quando depois que eu fiz o meu intercâmbio, tá? Eu fiz um intercâmbio assim, quando eu estava na faculdade, ah, porque eu falo francês, né? Porque eu já estava estudando francês, eu consegui passar no intercâmbio, né? Que eu fiz através da minha graduação. E aí, ali, gente, a minha cabeça fez, tipo, eu fui para a França e eu vi pessoas tendo uma trajetória muito diferente do que eu conhecia, sabe? Eu não tinha a ideia, assim, porque na minha cabeça, né, o que ia fazer com que eu tivesse sucesso era eu me graduar, eu trabalhar para um escritório e fazer minha carreira ali, sabe? E na minha família, e no que chegava, assim, né, os meus amigos, a ideia de sucesso é muito atrelada a isso, sabe? Você conseguir um emprego, às vezes um concurso, né? Mas você fazer o seu percurso ali dentro de uma empresa e você torcer para não ser demitido. E eu ficava meio agoniada, sabe? E aí, quando eu fiz um intercâmbio, eu falei, caramba, né? Conheci muita gente que estava vivendo vidas muito diferentes. Então, tanto com isso de, eu vou fazer uma transição de carreira, sabe? Talvez, acho que hoje em dia as pessoas falam mais e mais abertamente sobre isso, mas antes, para mim, isso era quase que um sinal de fracasso. E, principalmente, né, depois que eu comecei o meu mestrado e eu consegui o meu mestrado por falar idiomas, né, eu consegui fazer essa transição do direito para a área da linguística porque eu já estudava os idiomas de forma autodidata. Eu vi, tipo, nossa, eu não preciso ter uma história, né? Eu consigo escolher, eu consigo, se eu quiser ir para o exterior, eu consigo fazer um intercâmbio, eu consigo pegar um visto férias-trabalho, consigo participar de programas fora, ou dentro mesmo, né, do meu próprio país, eu consigo transitar ali entre áreas, consigo trabalhar em outras carreiras. Então, isso me dá uma segurança muito maior, sabe? E uma paz mesmo de saber que eu não preciso ficar em um lugar, né, e torcer para que eu não seja demitida. Um outro ponto, gente, que vocês sabem, né, que eu amo, eu sou apaixonada por viagem, essa parte de conhecer o mundo é o meu motivo principal, né, porque eu aprendo idiomas hoje em dia.
Eu sempre tive essa vontade, assim, no início, porque eu sou de uma cidade bem pequena, né, de Minas Gerais, e eu já senti aquela coisa assim, não acho que eu quero ficar aqui na minha cidade pro resto da vida e viver essa vida aqui, sabe? Eu quero mais. E aí, quando eu fiz o intercâmbio, eu entendi o que era esse mais que eu tanto queria, que eu tanto ansiava. E aí eu comecei a viajar, depois fiz mochilão também. Hoje, né, eu tô fazendo aqui essa aula para vocês diretamente aqui do Marrocos. E eu me sinto muito mais segura, né? Sendo uma mulher que viaja sozinha, eu me sinto segura porque eu falo 7 idiomas hoje em dia. E isso tem muita relação com o próximo ponto, que é não ser feito de trouxa, gente. É um motivo excelente para você aprender um idioma, tá? Aquela premissa para o gringo é mais caro é válida internacionalmente. E eu vejo muito isso, sabe? Assim, as pessoas caindo nos golpes porque elas não conseguem se comunicar e as pessoas se aproveitam. Então, isso aqui para mim já é um motivo muito válido, tá? Para a gente aprender idiomas. Gente, vocês podem então mandar aí no chat. Eu queria saber de vocês, né? Quais motivos levam vocês a quererem aprender os idiomas, né? E por que vocês estão aqui nessa aula hoje? Olha, a Rayana também está se graduando em Direito, tem um interesse em línguas, que legal. A Mariana falou, por ser da área de tecnologia, é obrigatório. Gente, eu vejo assim muitas pessoas perdendo oportunidades incríveis, sabe? Incríveis por não falarem inglês. E pessoas, poxa, que aprendem coisas super complicadas, né? Python, Java, e não aprendem inglês. E a gente tem que pensar nisso, né? Assim, quando eu estava na faculdade, gente, sério, eu sou muito, muito, muito grata porque eu tive essa mentalidade, assim, porque, ah, assim, claro, né, a gente tinha uma carga de estudos muito alta, a gente tinha que estudar para muitas provas, fazer muitos trabalhos e tudo mais. Só que, gente, eu sempre, na graduação, eu tirava um tempo para eu estudar idiomas, né? Para mim ficou mais forte isso quando eu descobri que eu poderia fazer um intercâmbio pela minha faculdade, e aí eu comecei a cada vez mais, né, a implementar na minha rotina e ter assim uma disciplina, mas eu tinha isso, sabe? De querer estudar os idiomas, né? Mesmo eu tendo ali, eu tenho direito civil, direito constitucional, direito penal, direito administrativo, um monte ali de coisa para estudar, mas eu não deixava de estudar os idiomas. Eu lembro até um dia que assim, tava todo mundo, eu já tinha estudado para a prova, tava todo mundo lá, loucos, assim, lendo o código, e eu lá com o meu livro do Pequeno Príncipe. E umas pessoas ficaram assim, nossa, mas por que você tá lendo isso? E eu, gente, eu petit France, tem que estudar meu francês. A Pamela, viajar o mundo, pretende sair pelo mundo de motorhome. Que legal, gente. Por realização pessoal. Seguir carreira internacional. Gente, muito legal. Eu vou depois voltar no chat, tá? Porque vai ficar salvo para mim. Eu vou depois voltar no chat e ler com calma o que vocês estão falando. Porque isso aqui eu acho muito interessante, sabe? Saber a motivação mesmo, assim, por que que vocês estudam os idiomas. É claro, né, que viajando a gente não vai conseguir, a gente não vai falar todos os idiomas, mas eu tento sempre, pelo menos o básico, sabe, para conquistar uma simpatia. Porque quando a gente fala com a pessoa no idioma dela, a gente desperta um lado, assim, né? Ai, gente, aqui é a parte do sorteio, né? Mas aqui acho que já encerrou. Bom, pessoal, vamos então aí para parte.
a primeira parte prática aqui da nossa aula, tá? Que é a autoavaliação. Então, como eu falei, tentem anotar em algum lugar, peguem um caderno, ou aí no computador, ou no celular, tá? Porque isso aqui vai ser muito importante até para vocês voltarem nisso mais para frente e poderem ter essa noção, ok? Eu vou contar aqui, pessoal, uns 4 minutinhos, mas eu vou pedir para vocês também, à medida que vocês forem terminando de responder, vocês podem escrever aqui no chat, ok? Tipo, terminei. Não precisa correr, tá? Mas eu vou contar aqui uns 4 minutinhos e aí eu aviso vocês, tá? Mas a primeira parte da autoavaliação é pensando aí no. Pensem no último trimestre, tá? Nesse último trimestre, nos últimos 3 meses, quais idiomas estudei, com quais objetivos. Quais competências foram as mais difíceis? Competências. Foi a compreensão oral, a compreensão escrita, foi a expressão oral, né? Falar, é, foi a gramática, o que foi o mais difícil? E quais recursos funcionaram, né? Então, recurso foi um curso que você fez, foi um aplicativo, uma plataforma, ok? E o que não funcionou, ok? Então, enquanto isso, eu vou lendo aqui no chat. Muito interessante, gente. Eu tô lendo aqui os comentários e muitos de vocês estão falando que estudaram vários idiomas, né? O que não é tão simples. É completamente possível, né? O que eu faço, mas às vezes a gente acaba ficando um pouco perdido assim nas estratégias, até porque o que funciona com um idioma pode não funcionar com o outro. E também dependendo do nível que você está. Interessante aí, algumas pessoas falaram, né? Ah, não funcionou o flashcard.
porque isso às vezes demora muito tempo para fazer, né? E quando a gente estuda vários idiomas, é mais interessante que a gente procure coisas mais práticas. Então, ao invés de você ficar, por exemplo, copiando algo ou criando ali vários flashcards, principalmente se você ainda está num nível muito básico, né? Que você vai ter que colocar várias palavras ali, isso pode não ser tão eficaz quanto você fazer uma prática ali de conversação com alguém, né? Ou você usa algum aplicativo que te proporciona aí uma prática mais rápida, e em outro idioma algo mais aprofundado. Então, isso é importante de entender aqui nessa autoavaliação. Ok. Bom, pessoal, com base nisso, vocês vão agora responder pensando, no que vocês querem para essa última etapa do ano, ok? Então, qual idioma eu quero focar na última etapa do ano? Você pode, sim, trazer mais de um idioma, ok? Mas até em uma oficina que a gente teve esse ano, na oficina do Planner, eu mostrei para vocês que é interessante que a gente tenha um sistema de hierarquia mesmo, de prioridade entre os idiomas. Então, por exemplo, nessa última etapa do ano, eu vou colocar o alemão como o meu foco principal. Depois eu coloco, por exemplo, o espanhol, o árabe, depois eu coloco francês, por exemplo, né? Porque já é um idioma que eu domino, não preciso estudar de forma ativa. Então, pensando aí, né, no idioma que vai ser a sua prioridade principal, você vai dedicar mais tempo a ele. E aí você pensa, né, o que você quer melhorar, né? Se você tiver em mente uma competência específica, assim, talvez duas, para você saber quais tipos de exercício colocar na sua rotina, fica melhor. Ok? Quais recursos eu quero manter? Então aí a galera que tá falando, o flashcard não funcionou para mim, ou então, o podcast não funcionou para mim. Então, vamos pensar, tá, o que eu conseguia praticar com isso, né? Qual competência eu conseguia praticar e qual outro recurso que eu posso testar que vai me possibilitar praticar essa mesma competência, entendeu? E aí, o que ainda preciso acrescentar? Isso aqui pode ser um recurso, ou, eu não dediquei tanto tempo quanto deveria para a prática da fala, ou para a prática da escrita, né? Que é algo que muita gente negligencia, principalmente quem está aí estudando sozinho. Ok, gente? Então, no mesmo esquema, eu vou lendo aqui os comentários e aí também vocês podem me indicar quando vocês terminarem, tá? Legal, o Pedro está estudando para um processo seletivo. Pessoal, o que eu estou observando aqui das respostas de vocês, não sei se vocês estão fazendo direto no chat, né, ou se vocês estão escrevendo de forma mais resumida para me mandar, mas nessas aqui, ó, na verdade, quase todas as perguntas, tá? Tentem ser bem específicos. Então, por exemplo, o que eu ainda preciso acrescentar? Ao invés de falar, eu preciso falar mais, né? Mas pensem como você vai falar mais. Né? Não é assim, eu preciso melhorar no idioma, tá? Mas como? O que você precisa fazer? Eu sei que nem sempre é fácil, tá, gente? E principalmente para nós que estamos fazendo isso aqui de forma autodidata. Mas se você conseguir pensar, eu preciso acrescentar mais tempo de fala. Como eu posso fazer isso? Eu vou praticar com uma inteligência artificial 4 vezes por semana. Qual inteligência artificial? É o ChatGPT? É um Gliglish? É um TalkPool? Eu vou ter um parceiro de conversação. Como? Você vai pagar uma pessoa, né? Vai ser por uma plataforma, vai ser por um aplicativo, vai ser no clube.
Ah, se é no clube, em quais encontros, falando aí pro pessoal do clube, tá? Em quais encontros eu consigo ir de fato, né? Me comprometo. Ah, quinta-feira, ou vou pra salinha, vou me organizar com alguém, tá? Então, tentem colocar isso, ser bem mais preciso, bem mais específico. A Bia falou: vou manter o journaling, quero voltar a usar as cartas para o futuro. Amo escrever cartas para o futuro, gente. A gente pode, inclusive, semana que vem tem live journaling. Acho que vem aí, hein? Uma carta para o futuro, para o ano novo. Ok, pessoal. Isso aqui, gente, essas perguntas vocês podem guardar, tá? Porque essa autoavaliação é legal de ser feita uma vez por mês, uma vez por trimestre, no mínimo, ok? É bom que a gente reveja os nossos estudos, que a gente tenha um olhar crítico mesmo, né? E não só fazer as coisas por fazer, não é só, ah, eu vou fazer aqui o exercício porque para eu poder manter o meu strike, né? Poder manter a minha ofensiva, o que também é válido, ok? Mas para a gente não levar os estudos assim, né? Para que a gente tenha esse olhar crítico e que a gente tente entender, tá, isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá, por que não tá funcionando, ok? Então, vamos lá, gente, para uma segunda etapa, ok? Essa etapa aqui tem muito a ver com o planner e também com um aulão que a gente teve esse ano, ok? Então, trouxe aqui essa parte para vocês, porque é aquilo, né, gente? Não vamos pular etapa. Todo mundo que está aprendendo, né, que quer estudar idiomas, principalmente de forma autodidata, a gente tem que pensar na parte de organização, porque senão a gente não vai conseguir cumprir, né? Não adianta a gente ter um material se a gente não sabe se organizar para implementar esse material na nossa rotina, né? E às vezes a gente não tem muita noção do tempo que a gente tem para estudar, e é justamente isso aqui que a gente vai ver, ok? Sim, gente, quem não conseguiu responder as perguntas, tá? Vocês podem fazer depois, não tem problema. Aqui também, né, quem não tá conseguindo fazer as coisas de forma síncrona, claro que se vocês conseguirem acompanhar assim é bem melhor, tá? Mas aqui também, vocês aprendendo, vocês conseguem aplicar depois e vocês vão perceber que a cada vez que vocês aplicarem, vocês vão conseguir entender algo novo, tá? E ter um olhar mais crítico mesmo para a rotina de vocês, principalmente nessa parte aqui da agenda. Tá? Bom, gente, vocês podem usar aí. Vocês podem escrever também, né, o que vocês usam para organizar a agenda de vocês, se vocês usam agenda física, se vocês usam Google Calendar, se vocês usam Notion ou algum outro sistema aí. Quem sabe eu também aprendo alguma coisa, né? Mas eu, particularmente, eu gosto muito eu uso o Notion, né, para organizar as minhas tarefas e uso o Google Calendar também, tá? O Google Agenda. Eu acho que funciona muito bem. Tem também, né, a agenda do próprio computador aqui ou do celular, mas eu gosto muito do Google Agenda, acho que funciona super bem. Monique falou que ama a agenda física, nada me tira dela. Eu também amo, mas eu não conseguia, para mim era muito pesado, né, para viajar. Eu ficava com um trambolho assim, porque eu gosto de agenda grande também. Beleza, gente. A Larissa faz bullet journal. Larissa, as suas mensagens estão vindo só para nós, tá? Pessoal, algumas pessoas estão mandando, quando vocês forem enviar as mensagens no chat, tem assim, para quem, né? To. Aí tem host and panelists, everyone, tá? Ou pessoas específicas. Então vocês têm que selecionar aí everyone, que aí vai pro chat geral. Beleza, gente.
Aqui a gente vai organizar, tá? A gente vai ter um tempinho aqui para organizar a agenda. Então, o que vocês vão anotar aí são os compromissos fixos e os compromissos móveis. E assim vocês vão conseguir entender quais são as lacunas que vocês têm para estudar, tá? Fazendo isso aqui no Google Calendar, vai ficar mais ou menos assim, tá? Eu simulei aqui uma rotina, tá, de alguém. Por exemplo, a pessoa trabalha aí de 9 às 6. Então, ela já tem isso como compromisso fixo de segunda a sexta-feira, ok? Depois a gente vai preenchendo aí outras coisas, por exemplo, o horário de almoço, principalmente, gente, se você não tem noção de organização, eu recomendo que você preencha o máximo que você puder. De fato, o máximo. Eu, hoje em dia, por exemplo, eu não preencho, o horário que eu vou tomar banho, o horário que eu vou lavar o cabelo. Isso eu não preencho. Mas se você é uma pessoa que não tem muita noção, assim, de gerenciamento de tempo, eu sugiro que, assim, só para você conseguir enxergar mesmo, sabe? E também para que você tenha uma noção de que esse tipo de tarefa também gasta tempo, tá? Então, por exemplo, aqui algo que muita gente esquece de colocar, né, e de pensar quando vai organizar a agenda, é que você tem um tempo de deslocamento, né, se você vai para o trabalho, tá? Ah, a Monique falou, e se eu não tenho tempo? Monique, vamos lá, vamos lá. Algum tempo você tem, porque olha, você se desloca, você toma banho, você usa o banheiro, você faz um almoço. Então, isso aqui, gente, é até para a gente entender se a gente consegue ou não. Claro que, por exemplo, né, se você é uma pessoa que está com a sua agenda realmente toda cheia e você, eu não tenho tempo. Talvez o único tempo que você vai ter vai ser para fazer uns estudos mais passivos. Então, o que é isso? É isso aqui que eu coloquei, tá vendo? Ó, que eu preenchi aqui de vermelho. Por quê? O tempo oficial que eu tenho para estudar, né? Se eu sou uma pessoa que tem essa agenda aqui, tá? E lembrando que eu preenchi aqui os compromissos fixos, os compromissos móveis. Então, essa semana eu tenho um almoço lá na minha tia. Coloca aí também. Vou no cinema, vou num date com fulano de tal. Coloca. Vai por mim, gente, coloca. Tá? Até coloquei aqui, ó, pizzaria com as amigas. Coloca tudo que for compromisso, tá? E tudo que te toma um tempo. E aí eu coloquei aqui porque, por exemplo, eu vou para o trabalho de metrô. É um tempo que, gente, não é o ideal, tá? Claro, assim, eu não tô falando também para que você ocupe 100% cada segundo do seu dia, mas é só para que você consiga enxergar. Porque como eu contei para vocês, né, na minha época lá, que eu estudava direito e eu estudava idiomas, gente, eu fazia um estágio, né, que quem é do direito no Brasil sabe bem do que eu estou falando, que é você estagiar em um escritório, você fazer a sua graduação. Eu morava sozinha, né, enfim, sem os meus pais, sem uma rede de apoio, então eu tinha que fazer as minhas coisas de casa e eu ainda pegava ônibus. Então, assim, o único momento que eu tinha para estudar era assim que eu acordava, eu fazia tarefas do aplicativo, fazia assim por 30 minutos, aí sim eu levantava, nem 30 minutos, mentira, uns 10 minutos. Aí eu levantava, ia fazer minhas coisas, já saía, e o tempo que eu tinha para ouvir os podcasts era no ônibus. O mais seguro, no Rio de Janeiro, não era, mas era o que eu fazia, tá? Isso me ajudou muito. Aí no final de semana, que era quando eu tinha um pouco mais de tempo, fazia as coisas da faculdade, ia na feira, nananã, e tinha um estudo mais ativo. Eu não coloquei aqui, o Ian tá perguntando, né? Isso aqui de notificação. Então, gente, isso aqui da agenda é realmente só para vocês conseguirem visualizar, tá? Para que vocês consigam ter algo.
visual mesmo. Às vezes você até consegue imprimir isso. Não precisa deixar as notificações, nem nada. É só para que vocês tenham uma noção disso, ok? Então, agora vocês vão fazer isso. Vocês vão montar aí a semana de vocês no Google Agenda, ou pode ser no aplicativo de calendário que vocês têm, colocando principalmente isso, os compromissos fixos, os móveis, e vocês vão identificar os espaços que vocês têm. E aí, se vocês conseguirem escrever aqui quanto tempo por semana vocês têm para estudar, só para a gente ter essa noção. E lembrando, gente, todo mundo tem uma rotina diferente. Tem gente que é herdeiro, tem gente que trabalha 12 horas por dia, mas não tô falando assim, né, você tem que fazer apesar de tudo. Eu sei que às vezes a gente tá cansado, a gente quer dormir, ou às vezes a gente quer colocar uma besteira lá no YouTube, sabe? Não quer ficar pensando em outro idioma, mas lembrando daquilo que eu falei com vocês no início da aula, né? Saber idiomas pode literalmente transformar sua vida, pode te dar uma oportunidade melhor. Então, se você tem 20 minutos no seu dia que você consegue dedicar para os estudos, vai, sabe? Faz alguma coisa. Não pense assim, nossa, mas eu só tenho 20 minutos, eu não consigo. Alguma coisa dá para você fazer. E aí, claro, você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, mas é melhor do que nada, né? Se você tem esse objetivo. Mariana falou, e quem estuda é AD e é maluco e não tem limite, autocrítica. Você está falando, Mariana, então no caso você tem muito tempo disponível? Nesse caso, né, se vocês tiverem muito tempo disponível, que é ótimo, então também é aquilo de vocês conseguirem equilibrar bem as competências, né, distribuir assim o tempo de estudos e, gente, muita imersão. Tá muita imersão. Faça um estudo ativo, mas aí, se você tem tempo, se coloca muito em contato, sabe, com o idioma, ouvindo mesmo, vendo série, filme. Tem formas, né, de você praticar ativamente com isso. Inclusive, quem tem o planner, eu explico lá. O planner não, o guia, desculpa, eu explico lá. Mas o máximo que você quiser, o máximo que você conseguir, tá ótimo. Ok, o Francisco falou que dedica 5 a 6 horas por semana para os idiomas. Ah, gente, sim, a Rayane também falou algo aí, ó, cortar o tempo de tela. Às vezes, né, a gente fica, poxa, eu não tenho tempo nenhum, para onde está indo o meu tempo? Então, vejam aí o tempo de tela, né? Quanto tempo vocês estão ali no scrolling, que isso é um grande mal, gente. Tô tentando cortar. Bom, perguntaram aqui também, né, sobre qual seria o tempo mínimo. Isso não tem uma, como, como dizer? É isso, gente, não tem fórmula, mas o que é um fato é que existe assim, para você passar de um nível para o outro, tem uma estimativa de horas, né? Então, vamos colocar aí, do um A1 para um A2, você precisa de 100 horas de estudo, do A2 para o B1, 150, depende do idioma também, né? Se for para o inglês, 90, se for para o alemão, 150, falando aqui da minha cabeça, mas é mais ou menos isso. Então, só pensar, tá, se eu consigo estudar 1 hora por dia, eu vou levar 150 dias, né? Se eu consigo estudar 20 minutos, então eu vou levar muito mais dias. Mas também é aí que entra a importância da imersão, tá? Porque se você consegue estudar uma vez por semana só, tipo, eu só consigo estudar uma vez por semana esse idioma, mas eu tenho 2 horas. Joia. Mas é isso, às vezes você indo para o trabalho, você consegue ouvir um podcast, às vezes ali na sua academia você consegue ouvir música, você consegue ler alguma coisa, né? Assim, rapidinho, tipo 10 minutos antes de sair.
Então, tem várias coisinhas, sabe, que a gente vai fazendo e que cabem na rotina de uma pessoa real, tá? Hoje, eu não passo aqui para vocês a minha rotina, porque eu trabalho com idiomas, né? Eu vivo cercada de pessoas que falam outras línguas, então eu tenho muita prática todos os dias, né? No clube ali, eu tô sempre falando, e eu falo o idioma que dá na telha, sabe? Hoje, alguém quer ali praticar alemão, vou para alemão. Então, a minha rotina tá muito assim. E eu sou uma pessoa, né, que trabalha de casa. Mas por isso que eu trouxe os exemplos da minha época aí, de estagiária e tudo mais, quando eu estudava direito, porque eu sei que é algo que está mais perto da realidade de muitos de vocês. Cristiane, tem em algum lugar essa quantidade de horas para alcançar tal nível. Isso chama, gente, tem no guia, eu tenho uma seção lá que tem isso, tá? Quem é do clube tem acesso ao guia e quem é do guia, né? Vocês podem olhar lá. Mas tem chama Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, tá? É só vocês digitarem aí que vocês encontram também essa informação. Mas lembrando, né, que pode variar, de idioma para idioma. Tá bom, legal, gente. Gostando aqui dessa interação. Pessoal, então vamos ir para essa parte, tá? Agora que vocês já entenderam na rotina de vocês, algo que eu não mencionei, mas também é interessante, é vocês pensarem na própria rotina de vocês, como vocês funcionam melhor, tá? Porque às vezes você tem ali um espaço, eu tenho um espaço de manhã, um espaço de tarde, um espaço de noite. Eu, Isabela, eu sou uma pessoa muito da manhã. Então, se eu preciso fazer algo, se eu quero estudar, eu estudo pela manhã, até ler, né? Se eu quero ler um livro, eu prefiro muito mais ler de manhã, porque se eu deixar para ler um livro ali, vou ler antes de dormir, eu vou dormir em 2 minutos, não adianta. Então, eu faço um estudo mais ativo pela manhã e nos meus outros espaços, tipo de tarde, de noite, eu tenho um estudo mais passivo, tá? Então tentem entender também, né? Em qual horário eu vou estar mais disposta, porque às vezes você tem ali uma grande lacuna depois do seu trabalho, mas depois do seu trabalho você tá acabada, né? Você não tá super cansada. Às vezes seu trabalho é algo que te exige muito mentalmente, então não vai funcionar, né? Então, às vezes, mesmo vocês tendo esse tempo, vocês também têm que entender como vocês funcionam, tá bom? Bom, então vamos aí, tá, para essa parte da fórmula de estudos. Isso aqui, gente, novamente, também é um resumo do resumo, tá? Só para dar esse norte aí para vocês. Isso aqui tá dentro do guia, né? O guia eu fiz justamente para que vocês aprendam a estudar de forma autodidata, né? E aprendam a usar as ferramentas, usar a inteligência artificial, tudo mais. Mas aqui a gente consegue, né? Sabendo o tempo que a gente tem para estudar, a gente consegue aplicar meio que uma fórmula. E como isso vai funcionar, tá? E aqui, gente, eu tô pensando, trouxe para vocês pensando em um idioma, tá? Sabendo que eu quero estudar um idioma, né? E eu já tenho ali. Quando eu for estudar, como eu vou estudar, tá? Isso aqui é mais uma dica para que vocês consigam estudar com qualidade. Então, assim, ao invés de você só pegar o seu recurso principal, que é o que eu recomendo, tá? Que vocês tenham aí um recurso principal para estudar os idiomas. Então, eu vou fazer aqui a minha tarefa da plataforma, tá? Ao invés de você só fazer isso, você vai complementar para que você tenha quase que uma sequência pedagógica, tá? Não vai ser a mesma sequência preparada por um professor para você, mas é algo que ajuda bastante. Então, quando você tem uma estrutura parecida com isso aqui, ó.
que é um aquecimento, um exercício de revisão, um exercício principal e um pós-exercício. Aqui também, gente, vocês têm que entender o que cabe na rotina de vocês, tá? Então, todo dia eu consigo fazer isso aqui? Depende do que você colocou na etapa anterior. Se você tiver ali, eu tenho 30 minutos para estudar, às vezes cabe só o seu exercício principal, talvez um pós-exercício, tá? Mas às vezes você tem ali uma hora, poxa, beleza, vamos fazer um estudo bem completo. E aí também, né, pensando no que vocês responderam lá no início, na autoavaliação, pensando em quais competências, desculpa, a gente tá um barulho de moto, não sei se dá para ouvir. Pensando aí em quais competências vocês querem desenvolver, vocês vão adicionar aqui. Então, por exemplo, tá, no exercício principal, né, no guia aí que eu escolhi para estudar, vou fazer um exercício e a ideia é que esse seu guia, ele te proporcione já a prática de todas as competências, tá? Claro que vai depender da lição, algumas lições vão ser mais direcionadas para algumas competências específicas, mas vamos, digamos que você faça aí um exercício numa plataforma que você usa, e aí você também quer, praticar mais a sua escrita. Então, os exercícios anteriores, o que você vai fazer no aquecimento, o que você vai fazer na revisão, no pós-exercício, eles vão ser mais direcionados para essa competência. Não sei se deu para pegar muito bem, tá? Mas vamos dar aqui um exemplo prático, e aí eu vou convidar vocês também a montarem isso aqui, tá? Vocês podem pensar no próximo dia de estudos mesmo. Então, já vou aplicar isso aqui amanhã. Como eu vou fazer? Então, vamos dizer, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui, tá? Digamos que eu esteja estudando francês e aí eu quero aplicar isso aqui, tá? Para o meu exercício principal, eu uso a plataforma aí que chama Apprendre TV 5 Monde. Não tá ruim de... Deixa eu mudar a cor disso aqui. Ai, gente, qual cor que tá melhor aí? Me ajudem. Essa cor tá boa? Tá. Oh, meu Deus. Spoilers. Ok. Apprendre. Então, esse aqui é o meu exercício principal. Um exercício de aquecimento que eu posso fazer, é só para aquecer mesmo, tá, gente? Então, eu posso usar aqui, por exemplo, o Salter, que é um bom aplicativo. Posso usar um Drops, né, para o vocabulário. Posso usar, se vocês quiserem, né, um Duolingo. Algo assim, que seja rápido e que realmente só me faça ter um contato rápido e simples com o idioma, ok? O exercício aqui de revisão é literalmente uma revisão, gente. Então, vocês vão pegar algo que vocês fizeram naquela semana e vocês querem revisar. Então, pode ser. Vocês podem usar muito a inteligência artificial também, né, para ajudar vocês com alguns prompts. Vocês podem jogar lá no chat GPT. Fiz essa tarefa aqui, me ajude a revisar. Ele pode gerar um quiz, né? O Gemini é muito bom para fazer isso. Então, vou colocar aqui um quiz no Gemini. Ou às vezes pode ser também uma revisão de um texto que você escreveu, ok? E o pós-exercício, mas algumas pessoas falaram aí, né, que não se adaptaram com os flashcards, mas é algo que eu gosto, tá? Criar os flashcards, porque a questão do flashcard, pessoal, muita gente peca pelo excesso, né? Porque vocês querem colocar tudo ali no flashcard. E aqui não. Eu coloco realmente só
o que foi mais difícil para mim. Então, não sei, palavras novas, ou ainda se eu estiver muito no básico, eu não vou colocar todas as palavras novas, tá? Eu vou colocar algumas ali, as que são mais frequentes, as que são mais importantes. Ah, mas eu não sei definir quais palavras são mais relevantes. Você pode ir na inteligência artificial e literalmente solicitar. A partir desse exercício, faça uma lista aí com 5 palavras que você acha mais importante, ou 5 palavras que são mais frequentes nesse idioma, né? Ou das palavras mais complexas, né? Ou dessas aqui que eu tive mais dificuldade. Quais palavras são as mais frequentes? Quais palavras eu vou precisar no meu contexto, ok? Então, isso aqui ajuda bastante. Gente, como vocês colocaram aí, agora é um momento muito de troca, tá? Como vocês colocaram aí vários idiomas diferentes, quero que vocês pensem no idioma que vocês vão focar nessa última etapa do ano e vocês vão criar a sequência de estudos de vocês, tá bom? Para a próxima sessão, porque eu quero notar aí as diferenças e dar algumas dicas. Ah, sim, falaram aqui de gente usando áudio em flashcards para treinar a compreensão oral. Sim, sim, é o que eu faço. Tem várias. Eu poderia fazer uma aula só sobre flashcard, gente, porque tem várias formas de você usar, né? Como eu estudo um idioma, né, o Darija, que não tem muito material, eu achei um bom material no Anki, um deck de flashcard, e eu uso ele quase que como um aplicativo de estudos, né, e não um aplicativo de flashcards, porque ele tem os áudios, então ele me ajuda nesse sentido. Ah, ia comentar algo aqui que eu vi, cadê? Ah, sim, pessoal. Essa coisa da prática das competências, né? É interessante também que vocês anotem de alguma forma, por exemplo, eu tenho aqui o apprendre. Quais competências esse recurso me faz praticar, ok? Porque muitas vezes, muitos de vocês, e isso, a nossa novidade que está lá no final, também vai ajudar vocês a entenderem e terem uma compreensão melhor da rotina de vocês, né? E de como está essa distribuição de competências. Ahn, Muitas vezes vocês colocam na rotina recursos que vocês estão trabalhando as mesmas competências, tá? Tem muita gente que coloca, vou usar uma plataforma, por exemplo, o Aprender, vou usar o Busuu, vou usar o Duolingo, vou usar o Promova. Eles estão trabalhando a mesma coisa, sabe? Então, seria muito mais interessante, tá? Eu vou usar o Aprendre, então vou usar um podcast, né? Eu não preciso de 50 podcasts, vou usar um podcast. Também não preciso de um podcast, um vídeo no YouTube, se eu tô querendo ali trabalhar minha compreensão oral. Podcast funciona. Depois vou pensar em algo aí para escrita, ok? Você pode ali trabalhar com inteligência artificial, com a leitura. Tem vários sites aí, né, que te proporcionam a leitura em vários idiomas. Então é isso, né, de vocês pensarem mesmo, ok, eu tenho 5 recursos. Será que com os 5 eu consigo trabalhar competências diversas? Ou com os 5 eu estou trabalhando basicamente a mesma coisa de forma repetida? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, alguém falou aqui da revisão, cadê? Eu perdi. Quem falou aí que o problema é a sequência de conteúdo, gente, lá no guia eu dei essa dica.
Essa dica não, né? Tem um capítulo inteiro sobre o que estudar e que você não precisa se preocupar com uma sequência de conteúdo se você tem um bom guia, porque o guia ele vai te fornecer a sequência de conteúdo. Quando você estuda sozinho, você não precisa pensar nisso. Ai, tá, o que eu vou estudar? Porque já tem isso pronto, né? Ou no aplicativo, ou no livro didático, ou com o professor. Tipo, alguma coisa vai ser o seu guia e vai ter essa sequência. Mas, não sei se eu posso dar o spoiler já. Na novidade que está lá no final, também isso vai resolver bastante esse problema, tá? De não ter essa sequência pedagógica. Ok, perguntaram se é legal variar as ferramentas durante a semana para a mesma competência. Diria que sim, mas de forma moderada, tá? Sim, mais para manter um dinamismo na sua rotina, mas eu não acho necessário. Até porque muitas vezes a gente quer fazer muita coisa e não tem muito uma continuidade, sabe? Eu prefiro fazer por períodos. Então, por exemplo, nesse mês ou nesse bimestre, trimestre, vou usar essa ferramenta. Depois eu faço aquela autoavaliação que eu trouxe para vocês. Isso funcionou? Não funcionou? Ok, então eu vou mudar a ferramenta, tá? Mas é interessante que a gente fique com a mesma ferramenta. Claro, né, que se for uma ferramenta que esteja funcionando. Ok, pessoal. Junto com a fórmula de estudos, eu coloquei aqui, né, que você tenha o máximo de imersão, porque isso aqui você vai fazer quando você estiver estudando de forma ativa. Então, naquele momento que você encontrou ali na sua rotina para estudar ativamente, e nos outros períodos você faz imersão. Gente, é assim que se aprende um idioma mais rápido, tá? É o máximo que você conseguir. O máximo que você conseguir estudar de forma ativa vai te fazer aprender bem rápido com isso aqui, tá? Consumindo música, consumindo podcast, filme, lendo, ok? E depois vocês trabalham aí com os recursos de forma ativa. Deu para acompanhar, gente? Sei que isso aqui eu trouxe assim de forma resumida, mas eu tentei trazer de uma forma mais visual e prática para que vocês conseguissem aplicar. Inclusive, essa coisa aqui da imersão, eu trouxe aqui, eu gosto de trazer esse bingo. Já dei um spoiler ali, né, sem querer. Mas quem já fez esse bingo antes também, se vocês lembrarem da pontuação que vocês tiveram da última vez, tá, para ver como tá. Mas aqui é basicamente um bingo de imersão, ok? Então, vocês vão marcar aqui o que vocês fizeram, tá? Pensando aí nessa última semana, o que você fez para praticar o idioma, né? Para ter a imersão nesse idioma. Marquem aí. Enquanto isso, vou comentar aqui uma rotina da Clara, que ela colocou aqui, o aquecimento assistir Friends. Tá, chega cansado, ok, ok. A minha ideia ali com a fórmula, né, também era trazer algo, por exemplo, o aquecimento, para mim, ele tem que ser curto, né, assim, algo rápido. Então, eu colocaria, tipo, o aquecimento, uns 5 minutos, a revisão, uns 10 minutos. O exercício principal, ele ocupa o maior tempo, ok? Então, por exemplo, só tomem esse cuidado, tá? Para o aquecimento não ser maior do que o seu exercício principal, porque senão ele está entrando mais como a imersão, né? O que tá tudo bem também. Se você tá usando dessa forma, mas só tomar cuidado mesmo para
não deixar essas outras partes ofuscarem o exercício principal. Marcaram aí, gente, o que vocês fizeram nessa última semana? A Vitória falou: marco 4 pontos nesse bingo. Então, somem os pontos e mandem aí no chat. Gente, sem roubar, tá? Porque é só para vocês terem uma noção mesmo do que vocês estão fazendo e lembrando que isso aqui é só a imersão, tá? E também bom que para vocês terem uma noção de todas as possibilidades, né? De tantas possibilidades, na verdade, não todas, existem muito mais, mas são muitas possibilidades para que a gente insira o idioma na nossa rotina e que vão muito além de fazer um exercício ali num aplicativo para dar um check pronto. Ok? Bom, quem falou aí que zerou, entendo que vocês estejam se sentindo um pouco mal, mas pensem, você já chegou no fundo, já zerou, não fez nada. Então, a partir daqui você só pode melhorar. Concorda comigo? Tá? Então vamos ficar otimistas. Ok? Porque se você não fez nada, ai, nossa, Isa, eu não tô conseguindo aprender, não tô vendo resultado. Claro, você não fez nada. Ou então você fez muito pouco. Ok? A maioria das pessoas que tá mandando aqui, gente, vocês estão com uma pontuação que é considerada ruim, tá? Sendo muito franca. A maioria. Algumas pessoas estão vendo com uma pontuação mais alta. Mas isso em certo ponto é bom, porque vocês têm mais chance de melhora, ok? Porque se vocês não estão fazendo nada, é normal que vocês não estejam vendo progresso, tá bom? Então, assim, é uma questão de organização, de conseguir colocar na rotina, porque, gente, tem coisa aqui, ó, por exemplo, jogar. Às vezes você coloca um jogo no seu celular, tem uns jogos tão bobos, gente. Nossa, de verdade, o tanto que eu aprendi francês jogando The Sims. Sério, assim, final de semana ou sei lá, domingo, eu já tava cansada da faculdade. Ia jogar The Sims, coloquei o jogo todo em francês. Aprendi um monte. Ah, assisti um vídeo do YouTube. Gente, às vezes 10 minutos, tá? Tem um canal em francês de notícia, que os vídeos são 10, 15 minutos, né? Do Hugo Decrypt. 10, 15 minutos. Nem dá tempo nem de almoçar, tá? Às vezes você consegue escrever um pouco com a IA, ouvir um podcast. Tem muita coisa, tá? Que dá pra fazer. Quem tá com a pontuação alta aí, parabéns. Mas ainda assim dá pra melhorar. Uma pontuação ideal, aqui eu tô sem o meu gabarito, mas é algo entre isso, tipo 180, uns 200. Acho que mais de 150 já tá bom. Então, pelo menos, gente, pelo menos 100 vocês têm que conseguir aqui, tá? Pelo menos. 120, 150 tá bom. Gente, dito isso, vamos conversar aqui então sobre a maratona, né? Primeiro, a maratona que você pode fazer, né? O sprint de estudos, porque é a ideia da aula também, é motivar vocês e convidar também, né? Vocês a fazerem a maratona, seja no clube, seja de forma individual. A ideia, gente, é fazer aqui um sprint de estudos, né? Porque a gente está aqui nessa reta final do ano. Sei que o gás está baixo, mas dá, tá? Pra gente aproveitar mesmo e fortalecer aí as competências nos estudos, tá? Então, como vocês vão fazer esse sprint?
Primeira coisa, vocês vão escolher um idioma, né? A maioria de vocês já escolheu qual idioma, né? Ou quais idiomas vocês vão focar nesse último semestre, último semestre, nesse último mês, né? Defina uma meta de dias. Então, vocês podem colocar, tá? Eu vou fazer a partir de segunda por uma semana, né? 7 dias. Se você nunca fez nenhum tipo de desafio, começa aí com uma semana, tá? Vou fazer uma semana, 2 semanas, tá? Não precisa ser algo muito extenso, ok? Definir o horário, tá? Pensando ali na nossa organização que a gente fez lá no Google Calendar. Depois também vocês podem parar com mais calma e ver a agenda de vocês, pensando também, tá, em qual horário eu tenho mais concentração, qual horário é mais tranquilo para eu fazer isso, tá? Então coloquem ali, tá? Todo dia, 7:30 da manhã, eu vou fazer a tarefa. Ou depois do trabalho, depois da faculdade, vou chegar e eu vou fazer, ok? Se vocês. Ah, gente, algo que eu não mencionei também, mas a fórmula de estudos, né? Vocês não precisam fazer ela toda de uma vez, tá? Às vezes você consegue, e é o que eu fazia muito quando eu tinha pouco tempo. Eu meio que dividia, assim. Então, primeiro eu fazia um exercício ali, né? Assim que eu acordava. Depois eu ouvia o podcast, fazia a imersão. Depois, eu voltava e eu lia a transcrição do podcast. Então, ao longo do meu dia, eu tinha vários momentos, sempre curtinhos, né? Assim, uns 20 minutinhos, em que eu fazia, mais que no final do dia, quando eu somava tudo, dava um bom tempo de estudos. Ok? E, gente, se vocês conseguirem compartilhar os resultados, tá? Eu não sei se vocês são adeptos disso, né? De usar as redes sociais aí para encontrar uma comunidade, né? Mas foi como eu comecei no Instagram. Eu comecei no Instagram porque eu queria me conectar com pessoas que estudassem idiomas. Na época era principalmente o francês. Então eu criei ali e eu fui procurando as hashtags e adicionei pessoas. E foi muito motivador mesmo, sabe? Estar ali com pessoas que também aprendiam francês e faziam os desafios, assim, era bem legal. Tá, então às vezes sim, tá? Às vezes você não vai criar um Instagram de estudos, mas você posta ali nos seus stories, né? Você pode até motivar outras pessoas. Eu lembro assim, quando eu postava só no meu Instagram pessoal mesmo, já tinha umas pessoas que ficavam, ah, que legal, você estuda, tenho interesse, eu também quero estudar, ou ah, eu quero aprender espanhol. E fiz várias amizades assim, foi bem legal. E como funciona então a maratona no clube, né? De forma meio resumida aqui também, mas só para vocês terem uma noção. Também, né, um lembrete aí para o pessoal do clube, tá, gente? Porque a nossa maratona começa no dia 1º de dezembro, um dia antes do meu aniversário. Já vamos começar aí dezembro com tudo e ela vai até o dia do nosso evento, né? Nosso evento, o Rotina Awards, que é a nossa cerimônia e de premiação. No clube, gente, como a gente faz? A gente tem ali o envio diário das tarefas, então vocês não precisam se preocupar com isso, né? De o que eu tenho que estudar, como eu vou fazer, porque a gente já manda as tarefas para vocês e as tarefas são pensadas para que vocês consigam praticar todas as competências, tá? Então, assim, no clube a gente tem os desafios específicos, mas também a gente tem a maratona, porque justamente por ela ser um sprint, né, a gente quer dar aí o último gás nos nossos estudos, e conseguir destravar em um idioma até o final do ano, a gente traz a prática de todas as competências aí de forma bem equilibrada. Claro que a gente tem, né, o apoio da nossa comunidade maravilhosa, tanto que a gente tem o ranking, e essa coisa de fazer a maratona e
ter uma liderança, ter um ranking mesmo, né, o leaderboard, ajuda bastante, porque no final muitas pessoas são movidas pela competitividade, então você tá ali disputando, né? Às vezes você não quer ficar para trás, às vezes a única coisa que te motiva a fazer é você ver que, tá, se eu não fizer, o fulano vai passar de mim. Mas é de forma saudável, tá, gente? Porque é feito aí na nossa comunidade. E a gente tem os prêmios, né? Então a gente tem tanto prêmios físicos que a gente manda para casa dos vencedores, e também outros prêmios, né? Como por exemplo, consultoria, assinatura de aplicativo, enfim, temos alguns prêmios aí que ainda também não posso dar muitos spoilers. Aqui só para vocês terem uma visão, né, de como ficam as tarefas dentro da nossa plataforma. Aqui as nossas vencedoras da última maratona. E, gente, nossa, a gente fica. É uma dificuldade enorme, assim, para conseguir desempatar o pódio, porque as pessoas vão com sangue nos olhos mesmo, assim, para fazer a maratona. Então, gente, vocês estão convidados, né? Obviamente. Pessoal do clube, eu espero muito que vocês engajem bastante nessa maratona, tá bom? Porque vai ser nossa última maratona do ano, nossa última chance aí, né, de desbloquear os idiomas e vai ser muito legal. Bom, pessoal, antes de falar do clube em si, né, porque daqui a pouquinho a gente vai abrir as vagas com o valor da Black Friday. Mas antes, então, como prometido lá no início da aula, a gente abriu antes, né, o check-in e agora vocês podem fazer o check-out, tá bom? O Gabriel vai mandar aí também o link. Aí, ó, ele já mandou o check-out liberado. E aí vocês podem fazer o check-out e aí o Gabriel vai me mandar quem foi o vencedor ou a vencedora e aí eu anuncio aqui pra vocês. Mas antes eu vou contar pra vocês tudo que a gente tem no clube, tá bom? Isso, ainda vou falar sobre as vagas, gente. Ok, gente, vou passar aqui o slide, tá? Mas quem ainda não tiver visto, vocês podem procurar no chat que o Gabriel mandou aí, tá bom? Bom, gente, vou convidar vocês agora, né, a conhecerem mais sobre o Clube Rotina Poliglota, que é esse projeto que eu sou completamente apaixonada. O pessoal do clube que tá aqui pode falar também. Mas o que é o clube, né? Clube nada mais é do que uma plataforma em que você, na verdade, é mais do que uma plataforma, é um sistema mesmo, em que você deixa de ser um aluno, né, um estudante passivo e você se torna o protagonista da sua fluência, da sua jornada, né, do seu aprendizado. A nossa ideia nunca foi ser uma escola, tá, gente? Porque eu tenho uma certa resistência, um certo bloqueio com o ensino tradicional, principalmente esse esquema, sabe? Que você fica pagando ali uma mensalidade, você fica pagando anos e muitas vezes você não aprende, sabe? E justamente, né, as escolas elas têm interesse em te manter ali pagando a mensalidade e que você não se torne independente, porque eles querem que você faça o curso de inglês, depois o de francês, depois o de espanhol e que você nunca aprenda a estudar de forma independente, né? E desde 2024, né, a gente vai para quase 2 anos de clube. A gente já ajudou muita gente, são mais de 6 idiomas. A gente tem ali, né, os idiomas oficiais de prática.
E também a gente tem idiomas não oficiais e é algo muito, muito, muito legal para mim ver que, por exemplo, no último evento que a gente teve de apresentação, teve uma menina apresentando até em holandês, sabe? Que nunca passou pela minha cabeça que alguém no clube iria estudar esse idioma. Tem pessoas ali que estudam grego, né? Árabe, eu estudo, Darija, vários idiomas. Tem pessoas que estudam Libras, coreanos. Então, ainda que você não tenha oficialmente o idioma na plataforma, você pode vir e praticar o idioma que você quiser, porque a gente incentiva um aprendizado independente, né? E é isso que acontece ali. Então, mostrando para vocês aqui o que a gente tem, né? Porque eu acho que muita gente ainda não conhece de fato, por ser um conceito bem novo, e fugir do tradicional, né? Mas eu sei que vocês vão se apaixonar, gente. A gente tem aqui, né, a nossa plataforma gamificada, que simula uma rede social, tá? Então, se você consegue mexer no Instagram, se você consegue mexer no Facebook, fica tranquilo que você consegue mexer no clube tranquilamente, tá? A nossa plataforma é o Circle, que é uma plataforma excelente de comunidades. A gente tem os desafios, né? Como eu falei para vocês antes aí da maratona, mas a gente tem também desafios específicos. Então, a gente tem desafio aí para cada competência, né? Poxa, eu quero melhorar o meu listening, né? A minha compreensão oral. Em qualquer idioma você consegue fazer aqui, tá? Porque todo mundo, todos os estudantes estão fazendo o mesmo desafio para idiomas diferentes. A gente tem a prática da fala, né, que eu sei que é uma dificuldade, e principalmente uma dificuldade de quem estuda em vários idiomas, porque a gente fica sem conseguir mesmo, né, conciliar como eu vou conseguir conversar em tantos idiomas. E como eu falei, né, a gente não é aquele sistema em que ou você paga a mensalidade e você vai estudar francês, aí você paga outra mensalidade e vai estudar espanhol. Não, a gente tem ali os 6 idiomas, né? Temos inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, português para estrangeiros, tá? Então, vocês também que são nativos de português, vocês também podem ajudar os nossos gringuitos, nossos amigos aí que são de outros países e que estão aprendendo português. E aí, também isso é algo que vocês vão entendendo, né, com o tempo ali, como vocês funcionam melhor dentro da comunidade, mas vocês podem, hoje eu quero praticar francês, no outro dia eu vou praticar inglês, ou no mesmo dia vocês podem praticar mais de um idioma também. A gente tem aí a nossa biblioteca de recursos, tá? Então você já tem recursos catalogados em vários idiomas e também é acessível aí no computador, no celular, no tablet. A gente tem práticas de escrita, inclusive semana que vem temos aí um live journaling, ok? A gente se reúne e a gente faz uma prática conjunta. Temos os chats também, né? E você pode, você vai encontrar parceiros de conversação. As pessoas até marcam encontros, né, na vida real. Sei que tem uma galera bem presente aí em São Paulo, uma galera do Rio de Janeiro também. A galera de Belo Horizonte também temos que nos encontrar enquanto eu estiver no Brasil. A gente tem também as masterclasses, né? Então, vários desses aulões que eu fiz ao longo do ano, eles ficaram lá no clube. A gente tem masterclass também com pessoas convidadas. Então, tivemos vários aulões temáticos, né, sobre carreira. Ó, tinha um pessoal no chat aí, ó, falando sobre TI. A gente tem uma aula sobre isso, né, que é idiomas, carreira e tech. É, temos aulão sobre estudar com inteligência artificial, tem aulão de flexibilidade, né? A gente teve uma oficina, teve aula de interpretação. Ai, gente, tem muita coisa lá, né? Como ler em outros idiomas, muita, muita, muita coisa. Ah, sim, comentaram aqui, né, sobre cidadania, também com o Arthur, né, que é um membro do clube. Os nossos eventos, né? Depois o Kleber, que é o nosso assistente, ele pode falar melhor na parte das dúvidas, mas a gente tem vários tipos de evento, né, gente, que acontecem semanalmente. Então a gente tem os encontros de conversação ou as salas de prática, né, que vocês vão aí praticar a fala. A gente tem evento de jogos, que a gente aprende idiomas enquanto joga.
Como eu falei, tem o live journaling, o de escrita. Temos eventos muito legais que são de apresentação, né? Que vocês fazem apresentações em grupo. Então a gente teve o Slide Day, tem também o Sarau, tem vários tipos de evento. A gente vai trazer aí uns eventos novos, tá? Para dezembro, mas ainda não podemos contar sobre. Mas vem muita coisa legal aí. Não é um evento oficial, né? Mas eu vi que depois do Halloween, teve um encontro temático de Halloween, o pessoal ficou assistindo filme juntos. Enfim, gente, é algo muito gostoso, sabe? E o melhor é isso, né? Que você pratique em uma comunidade que te acolhe de verdade, né? São pessoas que não estão ali para te julgar. A gente já teve pessoas no clube que, de fato, chegaram pra gente meio que traumatizadas, assim, sabe? Porque tiveram experiências muito ruins em cursos tradicionais ou foram praticar com alguém e não se sentiram seguras, né? O que é o total oposto do que a gente busca. E, gente, o que a gente consegue fazer aqui para vocês, né, nessa oferta de Black Friday? Na última abertura, porque tem isso também, né? Vocês sabem, e não é mentira, que o clube não fica aberto sempre, justamente porque a gente se preocupa muito com comunidade, né? A gente quer que as pessoas criem vínculos. A gente não quer uma pessoa que, sabe, vem uma vez, depois nunca mais. A gente realmente quer essa coisa da comunidade. Então, por isso que a gente tem esse cuidado, né, de fechar mesmo as vagas, a gente sobra algumas vezes por ano. Da última vez, né, o que a gente conseguiu fazer? Lembrando que para todos esses idiomas, né, se vocês fossem fazer um cursinho para um idioma só, vocês pagariam ali entre uns 200 e 800 reais por mês, certo? Mas aqui no clube, na última abertura, né, a gente conseguiu liberar dois planos, que foi o plano semestral e o plano anual, com o desconto, né, para quem era do guia e do planner, e o plano semestral ficou 597 e o plano anual ficou 997, tá? Com a oferta da Black Friday, que a gente vai liberar, aí a gente vai mandar nos grupos, tá? Ah, pessoal, também quem já é do clube, vocês vão poder fazer a renovação antecipada, vocês vão receber o link no e-mail, beleza? E aproveitando aqui essa oferta de Black Friday, o plano semestral fica 447, tá? Ou 6 vezes, dividindo aí no cartão, fica 83,86. E o plano anual, a gente conseguiu um mega desconto, e, gente, realmente é um preço imbatível, porque fica 747 o plano anual, tá? Então, se vocês dividirem de 12 vezes, fica 77,26, ok? Gente, é menos de 100 reais por mês. Você consegue ter acesso ao clube um ano inteiro, praticar os idiomas, destravar. E a gente tem mais uma coisa, né, que eu falei que era a surpresa, que é o Planner 2026, tá? Só para os 50 primeiros que fizerem a matrícula ou a rematrícula, tá? Então, se você já é do clube e você vai fazer aí a rematrícula, você vai ter acesso em primeira mão, tá, gente, ao Planner 2026, que é um planner que ele tá sendo elaborado de uma forma diversa, né? A gente tem as mesmas funcionalidades do último planner, né, que era feito no Notion, mas nesse aqui é um aplicativo novo, né? É algo que a gente personalizou e que te ajuda aí a criar, editar o seu planejamento de acordo com a sua rotina. Né? A gente ainda está trazendo várias coisas, gente, por isso que é algo que realmente vai ser só para 50 primeiras pessoas, porque é algo que a gente está acabando de lançar. E a gente tem várias coisas a acrescentar ainda, né? Mas, como eu falei, nessa primeira versão ele já tem tudo que tinha no outro planner. E ele é muito mais didático, né? Ele é muito mais interativo. Porque você consegue, por exemplo, aqui, né? Vocês conseguem ver aqui, vocês conseguem colocar, por exemplo, o nível que vocês estão, o nível que vocês querem chegar. Ele te dá aí uma meta de estudo semanal. Você consegue programar, né, quantos dias por semana você vai estudar, quanto tempo por dia. Você consegue fazer a distribuição por competência, ok? E ele já te fala em mais ou menos, tá? Se eu tenho
tanto tempo para estudar por semana, em quanto tempo eu vou atingir o meu objetivo. E, gente, ele tem vários features, como fala? Vários features. Ah, esqueci. Tem várias coisas, anyways. Tem várias funcionalidades que te permitem fazer o planejamento da sua rotina de forma muito mais fácil, tá? Algo que a gente está trabalhando é na questão da sequência pedagógica, ok? Mas vai chegar aí em uma atualização para vocês. Mas a gente está já trabalhando aí nessas melhorias, trazer gamificação, integração com o Google Agenda. Também vai ter implementação da minha inteligência artificial, né? Que eu estou trabalhando já há um tempo. Enfim, gente, vocês vão ter tudo aqui dentro do aplicativo do Planner, ok? Então, gente, é isso, tá? Se vocês queriam aí uma oportunidade, a oportunidade é essa, porque realmente esse preço é imbatível, tá? Tá muito barato. Só o planner, quando a gente lançar, né, o valor já vai ser mais alto. Então, se eu fosse vocês, eu realmente aproveitava, né, essa oportunidade. E vai ser maravilhoso ter vocês com a gente. Tá, assim, a gente está muito animado aí para essa reta final. A gente está trazendo novidades, né? Mesmo sendo já o final do ano, a gente já veio trabalhando aí o ano inteiro, mas a gente está muito animado, né? Porque fazer parte da comunidade é algo muito gostoso, né? E a gente gosta muito quando vocês vêm. Agora estão perguntando aí sobre o sorteio. Gabriel, já temos aí disponível quem foi o vencedor. A gente vai falar sobre o sorteio e aí a gente vai liberar para as dúvidas, tá bom, gente? Eu vou Vou te ficar aqui. mandar aí. Beleza, Vou te beleza. mandar. Joia, obrigada. Então, gente, deixa eu ver aqui. E aí, gente, eu vou ficar aqui ainda um tempo, ok? Lembrando que o link com o cupom da Black Friday já está sendo mandado nos grupos. E quem é do clube vai receber aí o link para rematrícula, ok? E aí eu vou ficar aqui assim uns 20 minutinhos para responder as dúvidas de vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Ah, gente, já temos aqui, deixa eu ver. Já temos aqui, ok, o vencedor. Só antes de anunciar, quero agradecer, tá, gente? Muito obrigada por terem vindo aqui, não só para essa aula, né, mas tem pessoas que eu tô vendo aqui há um tempo já e eu agradeço muito, muito, muito mesmo por esse companheirismo, por acompanharem os conteúdos. Eu gosto muito de fazer isso aqui, né? E para mim é um prazer imenso, gente. Como eu falei, né, dá bastante trabalho, mas é algo que eu gosto muito, né? Tô sempre pesquisando, tô sempre tentando trazer coisas para facilitar mesmo a inserção dos idiomas na rotina. E para mim é muito importante contar com a presença de vocês aqui, de verdade, eu fico muito feliz, tá? Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. E depois vocês podem me mandar também um feedback, ok? A gente podem me mandar lá no Instagram, como eu pedi, né, para vocês tirarem uma foto, se puderem marcar o Instagram do clube também, porque a gente tá quase batendo 10 mil seguidores. E é isso, gente. Obrigada. Ó, vencedor, ó, a gente teve 121 check-ins e 97 check-outs. Cadê? Ganhador sorteado. Nome Raíssa Silveira Assunção. Ok, Raíssa, parabéns, você ganhou um semestre com a gente no clube. Não sei se é a Raíssa que estava comentando aqui, né? Você parece bem legal. Espero que você seja muito da hora. E é isso, vai ser muito bem-vinda. E, pessoal, lembrando, tá, que a gente vai mandar aí o link com desconto de Black Friday. Gente, tá muito barato, R$ 77 comprando uma pizza, né? Venham pro clube e
apenas os 50 primeiros, ok? Vão ganhar aí acesso ao Planner Poliglota 2026. E é isso. Vocês podem mandar as dúvidas também. Cadê? Eu vou chamar o Kleber aqui para a gente conversar um pouquinho antes da gente encerrar. Cadê, cadê, cadê? Ahn, Carol falou, né? Comprou o planner. Oi, Kleber. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. E aí, como você tá? Gente, estão perguntando aí do planner, né? Sim, gente, o planner, o que está em vigor até então, é um outro planner, tá? Que também é um planner muito bom, mas esse planner ele está sendo desenvolvido e ele vai ser lançado só ano que vem, tá? É um outro aplicativo, diferente, tá? O preço também vai ser diferente, né? Porque esse planner atual ele é bem baratinho e também você consegue um desconto aí pro guia, né? Normalmente quando você compra o planner. Mas, gente, entrando para o clube, tá? Vocês têm acesso aí a tudo que eu falei. Ah, vocês também têm acesso ao guia, tá? Eu não sei se eu comentei, acho que eu não coloquei ele. Mas seria muito bom, inclusive, quem entrar para o Planner, se vocês ainda não tiverem acesso ao guia, vocês podem ir lá na aba de ferramentas e vocês vão encontrar o guia lá. E, gente, é importante, tá? Que vocês leiam o guia, porque isso torna vocês muito mais conscientes, né, da questão dos estudos mesmo, e aí vocês conseguem não só aprender e se desenvolver, mas também auxiliar as outras pessoas, né, os outros membros, o que a gente valoriza bastante. Tamiri, seja bem-vinda! Júlia, você falou com a renovação, a mensalidade já é alterada no cartão. Você vai receber o link. Não, você tem que fazer, ao invés de fazer a renovação automática, você faz a renovação com o link que você vai receber no seu e-mail, ok? Então, o planner, gente, só o planner, ele não está disponível para compra, tá? Tem o planner, que é o planner antigo, quer dizer, o planner desse ano, né? Mas o planner 2026, ele não foi lançado ainda. E a gente está liberando, né, como versão beta, só como bônus mesmo. Tá? Ele tá entrando praticamente de graça nessa oferta de Black Friday, tá bom? Mas assim, gente, ele realmente nem foi lançado ainda. Tá bom. E aí, Kleber, como você tá? Tô bem, tô bem. Aproveitei bastante, assim, o meu último café da manhã aqui na feira. Kleber é o nosso assistente de comunidade, né, que já está partindo do Brasil. Kleber, a sua história é bem internacional, né? Acho que tem tudo a ver aqui com a aula sobre Pois essa é. questão de usar os idiomas para oportunidades, né, e tudo mais. Se você quiser dar as boas-vindas, né, para o pessoal que está entrando, para o pessoal já te conhecer e também falar um pouquinho aí da sua história. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Kleber, eu sou venezuelano, eu morei no Peru 8 anos, que foi no país onde eu conheci a Isa, e como ela falou, é certo, né? Os idiomas abrem portas, porque eu acho que se não tivesse falado português em 2021, talvez eu não teria conhecido a Isa como eu conheci, assim, falando de projeto, falando das nossas vidas também, e criou, né, essa relação de amizade que, com o tempo depois, virou parte do clube também. E, bom, eu tenho só um ano morando no Brasil, um ano e meio mais ou menos, e agora eu estou partindo para a Inglaterra, então vou trocar de colores da bandeira, trocar de idioma também, e cada vez me afastando um pouco mais do meu idioma materno, né? Porque o português é um pouco mais parecido com o espanhol, mas o inglês britânico é outra coisa. Então, ansioso não por afrontar esses novos desafios.
Sim, também estamos ansiosos aí para ouvir sobre suas aventuras, as viagens. Acho que você Pois vai é, conseguir praticar bastante, né, os idiomas, assim, que você já vinha desenvolvendo ali no clube. Tipo, você desenvolveu bastante o inglês, o italiano também. Quero também. ver você desenvolver o francês, que eu quero ver uma viagem. É, também aproveitando para me encontrar, como a Isa falou mais cedo, né, na aula. Eu moro em São Paulo, então os rolês aconteceram bastante aqui em São Paulo também, aproveitando essa viagem na Europa para encontrar com os rotineiros que estão na Europa também, né? E sempre tirar essa fotinho, tomar esse café, compartilhar mesmo, porque essa energia que dá para sentir através da tela, quando a gente se encontra pessoalmente, é outra coisa. Sim, sim. Ah, vai ser demais. Estou muito animada. Bom, gente, vendo aqui as dúvidas, tá sobre o link. O Gabriel mandou aqui o link também, tá bom? Então vocês conseguem também ler mais um pouquinho sobre o clube, entender, né, se tiver passado aí alguma informação. E aí vocês conseguem assinar pelo link que o Gabriel mandou aqui ou pelo link que ele tá mandando nos grupos, né? São alguns grupos, então pode ter demorado um pouquinho aí para enviar. Sobre quem mora no exterior, deixa eu ver aqui. Ahn, então, se o seu cartão permitir o parcelamento, normalmente você consegue. É porque agora eu não tô com a tela aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, tá? Mas ou você muda o país, ou então talvez você tenha que usar um VPN, né, para que você consiga. Deixa eu ver aqui, porque tem. Ah, mentira, tem. Ó, eu vou te mostrar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Você, quando você muda o país, você consegue ver a opção de parcelar. Deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar minha tela. Então, é isso mesmo, ó. Vou compartilhar aqui para você ver. Ah, o João tá aqui. E aí, João, foi uma boa prática do português? O João tem esse nome João, mas é dos Estados Unidos. É um Mas dos nossos fala assim, gringos. fala todos os idiomas. Humildemente, né? Aham, sim. Consegue ver minha tela? Conseguimos. Então, ó, eu abri aqui, né? Estou no Marrocos e aqui, tá vendo? Aparece uma setinha, tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Aí é só você clicar e aí vai ter os países, e aí você aperta Brasil, pronto, já te dá a opção, tá vendo? Aí você coloca aqui e tem as opções de parcelamento, ok? Se for só isso, é resolvido. Agora, o cartão, porque eu lembro, eu tenho um cartão francês, eu lembro que ele não me deixava parcelar, eu acho. Eu acho que não, porque essa coisa de crédito é mais do Brasil mesmo. Mas, gente, tô feliz, sejam muito bem-vindos. E, pessoal que vai entrar, quando vocês entrarem, assim, tomem o tempo, tá? De explorar o clube. É como se fosse uma rede social mesmo, então tem um tempinho de adaptação, mas vão fuçando, sabe? Abram lá, cliquem em tudo. E não se esqueçam de se apresentar, tá bom? Vocês podem lá na aba Se Apresente. Gente, é muito intuitivo. Literalmente, tá escrito lá, comece aqui, depois se apresente. Tipo, é bem tranquilo, tá? Mas também tem um tutorial meu, né? Tem o onboarding, falando ali de cada parte. Então, se você tiver com dúvida, você pode ir lá e ver. Ou também, se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui, tá? Pra te assistir. Mas vai ser muito legal, gente. Estou bem animada para essa próxima maratona, esse evento aí de final de ano. Vai ser muito bom. Eu tô em dúvida ainda. Eu não sei se eu faço a maratona em Darija ou em alemão. Sabe, se eu aproveito assim, o último sprint do alemão, porque o alemão já não tô muito querendo assim estudar ativamente.
Talvez seria bom fazer em alemão, não sei. Estou um pouco na dúvida. É, Carol, vamos fazer um sprint em Darija? É bom ter uma parceira. Ahn, Se ainda dá para comprar e ganhar o planner, eu não tenho essa informação, tá? Deixa eu ver aqui. É, eu não sei, mas eu acredito que sim. E, João, você vai fazer em qual idioma essa maratona? Já que ele falou, da próxima vez a gente faz junto em alemão, então vamos ver. Ah, sim, então, cartão estrangeiro pessoal, é o que eu tinha pensado mesmo, assim, o cartão estrangeiro, ele não tem essa função de crédito. Acho que é só no Brasil que a gente tem essa função. Então teria que ser um cartão brasileiro. Eles não têm um Inter, um Nubank, alguma coisa assim, um banco digital, às vezes é bom, né? Assim, só para conseguir resolver essas coisas. Mas assim, do que eu lembro, o meu cartão francês não deixava parcelar. Ah, verdade, verdade, João, você tinha comentado. Legal, depois a gente vai querer saber da sua experiência aprendendo essa língua local. E se for assim uma língua bem minoritária, queremos saber, porque assim a gente tem já experiência aprendendo idiomas que tem recurso na internet, e tudo mais, né? Agora ir para um lugar e aprender uma língua minoritária deve ser uma experiência e tanto. Então a gente vai querer saber. Primeiro palestrante do ano, 2026, João. Ou pode ser, olha, já tive uma ideia aqui, pode ser um slide day. O que você fez durante as férias? Acho que legal, todo mundo fazer uma apresentação de slides seria uma boa. Eu vou aproveitar e tirar fotos agora no aeroporto. É, ok, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Não. Ok, ok. Bom, gente, se vocês depois, né, se surgirem dúvidas, alguma coisa, vocês podem mandar pra gente, tá bom? Vocês podem mandar o suporte também, se for algo relacionado a pagamento, esse tipo de coisa, tá? Algum problema, assim, vocês podem mandar lá no suporte, que o pessoal tá bem atento. E o pessoal que é do clube, ok? Como eu disse, não se esqueçam de se apresentar, a gente tá muito feliz. É uma honra mesmo, sabe, receber vocês e agradecendo novamente, né, por terem vindo, ficado até agora. A gente fica muito feliz mesmo. Tá bom? Ah, a Natália perguntou do guia, né? O guia tá assim, o guia, ele faz parte do clube. Então, lá no, quando vocês entrarem no clube, vocês vão ver as abas. Tem uma aba que chama Ferramentas e aí tem o guia lá, tá bom? Então é isso, gente. De mais dúvidas aí sobre pagamento e tudo mais, o suporte vai resolver, tá? É isso aí, eu não consigo resolver. Tá bom? Obrigada, gente. Ó, a oferta, ela fica por uma semana normalmente, ok? Mas a gente tem que ver aí a cota da Black Friday, tá? Como tá um valor bem abaixo, então normalmente a gente libera para quem participa aqui da aula e depois, na verdade, eu não sei, na verdade, mas a E para oferta do bônus é só os 50 primeiros. É porque eu não quero falar besteira, sabe? Mas tá, a oferta.
Isso. As matrículas ficam abertas até sexta, mas essa oferta, principalmente do plano anual, tá, gente? Com o desconto aí, também a gente tem um limite. Você ia falar algo, Kleber? Ah, sim, só para fazer o convite, né, para as pessoas que estão entrando agora no clube, que na segunda-feira a gente vai ter salinha, às 5 horas da tarde, que vai ser o primeiro evento para vocês, e a gente vai esperar ansiosamente por lá. Sim, sim. Gente, essa linha é um espaço de prática que é bem livre, então acho que é uma oportunidade ótima, assim, para a gente se conhecer mesmo, sabe? A gente tem vários eventos, né? Então tem esse, segunda, às 5, os encontros, né? Tem quinta à noite, tem sábado de manhã. Também é possível, né, que vocês se organizem ali. Façam, eu posso praticar terça-feira à noite. Então vocês encontram um horário ali com outras pessoas e vocês combinam, ok? E é isso, gente. Só venham que a gente vai receber vocês. Bom, então, bom, obrigada. Também agradecendo aí, obrigada, Kleber, obrigada, Gabriel, pelo suporte, companheirismo. E é isso, gente. Obrigada. E a gente se vê então na segunda. Tchau, tchau, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Só que a Dayana, tá? Comprei, não tô entendendo nada. A gente tem isso, exatamente. Vai ver os vídeos, tá? A gente tem um onboarding. Como eu falei, gente, fiquem tranquilos, porque é como uma rede social, é como um Facebook, um Instagram. Quando você entrar, eu sei que pode parecer muito novo, mas é muito tranquilo, gente. Assistam os vídeos, tá? E aí depois fuçem lá e qualquer coisa a gente fica no suporte também, tá bom? Segunda-feira, eu não sei mexer nessa plataforma, gente, só entrem, de verdade. A gente vai estar lá, a gente vai auxiliar vocês, tá bom? Então é isso, agora sim. Tchau, tchau, um beijo, gente. Obrigada Tchau, por tchau, pessoal.